Fala rapaziada, Azevedo aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês. Hoje um conteúdo mais voltado pra parte gráfica e basicamente um fechamento geral, mostrando pra vocês muito conhecimento de uma forma simples, objetiva, com uma linguagem tranquila. Eu tô adaptando as formas que eu faço meus conteúdos e venho vendo que os feedbacks de vocês são muito bons. Vocês estão curtindo esses formatos, eu tenho até mais prazer de gravar conteúdos assim e por conta disso eu tô vendo de aumentar a frequência de conteúdos no canal. Então eu quero documentar pra vocês, usar o meu YouTube não como um formato onde eu só compartilhe teoria ou algo assim, mas documentar mais pra vocês da minha rotina, do meu dia a dia, da minha vida, dos meus estudos, da minha mentalidade. É para que a gente tenha um pouco mais de interação, um pouco mais de conexão, um pouco mais de proximidade. Então o feedback de vocês é muito importante pra gente ir moldando a forma em que a gente vai abordando. E eu tô gostando dos feedbacks de vocês, tô gostando porque é um conteúdo mais leve, é um conteúdo que eu gosto de fazer. E por conta disso eu vou aumentar a frequência. E por conta disso a gente tem uma gama de conteúdos para fazer. Eu já trabalhei fazendo vários quadros aqui no canal, vários formatos. Eu sempre peço para que vocês deixem um feedback pra gente saber quais tipos de conteúdos vocês gostam de ver mais, que mais te agregam, que mais te ajudam, porque afinal esse é o objetivo principal do canal. Esse é o objetivo principal das minhas redes, é te agregar conhecimento. E essas redes, principalmente, conteúdo de qualidade de forma gratuita, coisa que eu não tive acesso quando eu comecei no mercado e teria me poupado muito tempo, me dando maior direcionamento, e hoje eu venho a trazer isso por base da experiência e conhecimento que eu obtive nos meus últimos 8 anos de mercado. Eu tenho algumas novidades para vocês, eu vou revelar em breve, mas algumas novidades bem legais em relação a convites que eu recebi. Então provavelmente semana que vem, ou você que está me acompanhando nas redes vai saber, mas recebi um convite aí bem legal. Nosso trabalho aí ganhando cada vez mais reconhecimento, um trabalho de forma honesta e profissional, mas sem muita enrolação. Vamos começar, e aí eu vou começar a documentar mais para vocês outros tipos de conteúdos, mais mostrando para vocês mais meu dia a dia e documentando outras coisas também, sempre obviamente relacionadas ao mercado. Aqui eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela aqui do TradingView para vocês verem o gráfico do mini índice, e com isso eu quero trazer alguns passo a passos, alguns conhecimentos práticos e mostrar e destrinchar para vocês o que vem rolando. Tô gravando esse vídeo para vocês agora, são exatamente na sexta-feira, dia 17, não tô gravando no próprio sábado onde estou postando esse vídeo, e decidi gravar um pouco antes porque eu vou ver se eu ainda mando pro meu editor o processo de edição para dar uma limpada, fazer o vídeo ficar com uma dinâmica bem legal. E agora são aproximadamente 4h46, tá bem sol ainda, bem calor. E seguinte, galera, eu faço todo domingo, né, atualização semanal do que fará o mini índice essa semana. Eu já tenho o meu veredito, vem comigo. Você acompanha? A gente já tá indo pro episódio, se eu não me engano, 17, exatamente. Então eu venho compartilhando com vocês semanalmente, mostrando minha atualização, mostrando minha análise, mostrando o que eu espero para o ativo, com base em configurações técnicas, não com base em achismo meu, mas com base em conhecimento prático. Na última atualização que a gente fez no exato domingo, eu comentei que o mini índice teria uma movimentação para realizar, e aí eu refinei alguns pontos. Eu mudei a dinâmica do último, não gostei do feedback que vocês deram. Obviamente vocês não deram feedback negativo, mas só pelo engajamento eu consigo ter uma noção se gostaram ou não. E eu sei que vocês gostam de alguns quadros, mas nesse aí eu não curti, e eu vou trazer no quadro que eu sempre gosto de fazer, direto no gráfico. É uma parada bem direta, e eu acho que esse tipo de quadro em específico, onde eu faço análise ali, é bom que a gente não tenha muito gracinha, seja uma parada mais voltada de forma profissional, tá? Então eu fiz isso, mas aí eu vou deixar aqui o meu editor, bota aqui pra mim, do meu lado, a minha visão que eu tive, as análises, talvez um print fique melhor, ou o próprio vídeo, o trecho somente do gráfico. No trecho somente do gráfico eu faço algumas questões e observações, se você quiser você pode ir lá visualizar também na minha rede. Essas análises sempre ficam disponíveis, né? E basicamente eu refinei uma zona de fair value da block que a gente tinha aqui nos 15 minutos, uma faixa de grande volume e defesa, e alinhei também um possível afunilamento, canal que ele pudesse vir se formar, entendendo que a gente tinha uma expectativa de trabalhar o início da semana abrindo em gap de alta para vir trabalhar essa movimentação, retestando essa área para a gente trabalhar de fato uma movimentação de queda, capturando principalmente a liquidez deixada nesses fundos. Só que qual que é a questão? O pregão na segunda-feira, nesse dia, ele não abriu em gap de alta, ele abriu em gap de baixa, galera. Então o que veio acontecer? Ele veio
capturar, já varrer essa liquidez. Aí foi quando eu pontuei de ele trabalhar uma característica de redistribuição de Wyckoff, tá? Já trouxe vários vídeos aqui no canal para vocês falando sobre isso. Basicamente ele capturou essa liquidez, então eu havia pontuado o quê? Que ele teria um interesse agora de trabalhar uma captura dos topos. E aí foi quando eu fiz esse refino. Eu vou deixar aqui basicamente toda essa movimentação, vou mostrar alguns antes aqui para vocês. Não, Zé é brabo, não. Isso é um método, tá? É o conhecimento, é toda a técnica detalhada. Se você quer saber mais sobre como funciona o meu método, que eu analiso, que eu pratico, não é com base em uma técnica específica, não é com base em SMC ou análise institucional ou análise técnica e tudo mais. É um método que eu juntei com base nas técnicas mais eficientes de mercado, e hoje eu tenho minha metodologia, tanto de validação para saber quando a gente tem realmente uma entrada boa e de alta eficiência, quanto também para filtrar uma configuração. E tudo isso eu vou te entregar principalmente no evento Decifrando o Jogo, em 3 dias de evento, tá? Que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de fevereiro. Inclusive, se você não se cadastrou ainda, provavelmente vai estar no primeiro link da descrição, tá? Então clica lá, se cadastre em menos de 1 minuto. Se você tá vendo esse vídeo no próprio sábado que eu postei, você ainda vai participar da aula secreta que eu vou fazer no domingo, dia 19. Dia 19 no domingo, às 20 horas, eu vou fazer uma aula secreta somente para quem tiver nessa lista VIP, que é quem se cadastrou no evento. E aí, depois dessa data, se você tá vendo esse vídeo depois ou tudo mais, no dia 7, 8 e 9 de fevereiro, de forma totalmente gratuita e 100% ao vivo, eu vou fazer um evento de decifrando de fato o jogo. Mas como assim decifrando o jogo? O mercado financeiro, ele trabalha de uma forma, existe um jogo por trás, o jogo da manipulação, o jogo dos institucionais, o jogo de fato, como funcionam e como os grandes players movem suas peças, certo? E quando você não sabe de fato jogar esse jogo, você literalmente é feito de uma marionete. Então eles vão jogando as peças e você de fato vai sendo manipulado. Você faz induções, faz construções que você parece que vai trabalhar de uma forma, não vai, e você fica totalmente distorcido. Quando você aprende a jogar esse jogo, você reverte o jogo a seu favor. Ou seja, você consegue evitar essas manipulações, evitar toda essa questão trabalhada, e você, melhor do que isso, lucra a partir delas. Então usa elas ao seu favor. E para isso você não vai precisar pagar nada para saber como isso funciona, como que isso é na prática, se realmente é isso tudo mesmo. Eu vou te mostrar de forma totalmente gratuita, com vídeos, com teoria, com prática, no gráfico e muito mais detalhes. Zé, você depois vai ter como se prolongar e aprender muito mais sobre o método? Sim, no dia 9 você vai ter a oportunidade de entrar na minha turma e aprender muito mais, mas isso é algo à parte. Isso é se você tiver interesse em passar para um próximo nível, em evoluir ainda mais em conhecimento comportamental, técnica, tudo isso. Mas só de você participar no evento, cara, já é outra visão de mercado que você vai ter, entendeu? Eu te garanto isso. Você que participar do evento, não tem como você sair o mês que você começou. Você vai sair muito melhor. Os seus resultados vão melhorar, a sua visão de mercado, seu conhecimento, não tem como. Então, primeiro link aí da descrição, sem se prolongar muito, se cadastre no evento. Se você estiver vendo antes do domingo, você ainda participará da aula secreta, fechou? Então vou voltar aqui, galera. Então eu tenho todo o método, né? Tem algumas técnicas que eu alinho. E aí eu comentei que a gente teria uma movimentação para trabalhar exatamente assim, de redistribuição, para trabalhar um movimento de queda, tá? Então fica a análise aí no canto. E basicamente o que o ativo trabalhou, né? Eu fiz um refino também na micro, então a gente tinha um refino para ser realizado na micro, exatamente com a faixa de grande volume, uma região de order block ali em tempos gráficos ainda menores, né? Então se a gente for observar ali nos tempos gráficos como de 5 minutos, né? A gente consegue ter uma mesma região ali de interesse, certo? E aí a gente consegue monitorar com base, conforme o preço vai chegando, né? As configurações, né? A gente vai conseguindo monitorar uma possível manipulação, uma segunda, para trabalhar essa característica de fato. E aí, como que o preço faz? Ele vai, capturou uma primeira movimentação. Você acha que ele tende a cravar milimétrico esse ponto? Responde para mim na mente, né? Responde para mim. Você acha que ele tende a cravar milimétrico? Não, galera. Sabe por quê? A memória do preço, eu fiz um post hoje, na sexta-feira, falando sobre isso e flopou. Mas eu fiz um post falando sobre isso hoje e eu comento alguns detalhes nesse post lá na minha outra rede, e eu comento que basicamente para ser realizado algumas cravadas você precisa saber alguns detalhes, como a memória do mercado é assim como a nossa. Então se eu te perguntar o que você comeu hoje pela manhã, você vai me responder em alguns segundos talvez, né?
Agora, se eu te falar o que você comeu no começo da semana, você vai pensar e talvez nem se lembre. O que acontece é que no mercado funciona da mesma forma. Quanto mais longe uma região, mais demora a reação. E para você ter precisão, você precisa ter, de fato, esse movimento recente, essa marcação recente. Então você vai pegar do próprio dia feito ou da impulsão que o antecede, sacou? Então, tipo, se eu quero uma região que vai cravar com pressão, eu vou puxar aqui uma recente. Agora, se eu puxar essa daqui, principalmente, olha a data dele, 10 de janeiro, e essa aqui, 13, ou seja, 3 dias antes. Então, e é uma região longe também, relativamente longe do preço. Uma região grande também, normalmente range grande também não tende a ter precisão no início dela. Então, normalmente quando tem esse ponto de parada é ponto de liquidez e indução. Eu nem lembro de fato como trabalhou de fato, mas fica a imagem também que eu enviei antes aí, mas normalmente tende a trabalhar isso. Então você pode ficar, cara, sem estresse nenhum e tal. É o que eu falo, quando você não domina de fato como funciona esse jogo de fato, e eu falo jogo não porque o mercado é um jogo, algo do tipo, mas o jogo das manipulações, o jogo dos grandes players de fato, cara, você é muito ludibriado, sabe? Você tem os sentimentos mais comuns que a gente tem de mercado, se chama FOMO, que é o Fear of Missing Out, e FUD, que é o Fear, um Scarcity, um negocinho, e Dubits, que é basicamente o medo, o fear, a incerteza e a dúvida. Então, tipo, esses sentimentos de FOMO, ou seja, medo de ficar de fora, você entra em qualquer ocasião só por questões emocionais, não tem nenhuma técnica mais, mas você tá com medo de o preço ir sem você. E a outra que é basicamente o FUD, que é o mercado simplesmente você, pô, tá despejando alguma operação sua e tal, você tá com medo, você tá com incerteza, você não sabe como trabalhar e tudo mais, você acaba simplesmente encerrando suas posições sem nenhum racional, só puramente emocional. Então, os grandes players acabam utilizando muitas das vezes dessas questões emocionais da grande massa para servir de liquidez para eles. Então, você simplesmente chega ali, o gráfico está despejando, você realiza possivelmente um fundo por incerteza, saber se vai cair mais ou não, e aí de repente o mercado vira e tudo mais. Então, eles usam isso a seu favor. E aí, quando você entra nesse movimento, às vezes você fica afobado, você não entra aqui, mas você às vezes quer entrar aqui, atrasado. Você fala, caraca, será que vai ser em mim? Aí acontece o sentimento que é de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que eu falei pra vocês. Você fica com medo de ficar de fora. Será que ele vai ser em mim? Aí você entra vendido aqui. Quando você entra vendido aqui, você bota o stop pra cima desse topo. Você bota. Você vai botar onde? Então, o que acontece depois do mercado? Estopei a Z. Ai, a Z, mas tá parecendo que tá caindo. Vendi de novo, estopei a Z. O que acontece aqui? Acontece que ele tá fazendo a liquidez de fato e acontece que agora sim você pode começar a observar algum tipo de estrutura. É o que eu falo, a paciência ela precisa andar muito bem alinhada a você. As melhores operações são as que você tiver paciente, tranquilo, não precisa ficar afobado. Ah, mas se a oportunidade fosse em mim? Não tem problema, deixar de ganhar não há um problema, mas você tem que entrar em operações realmente com uma tranquilidade. E aí aqui você pode observar que ele possa vir a fazer algumas estruturas, se eu não me lembro bem, ele chegou a fazer uma cunha. Então eu não vou chegar aqui e falar, você chegou a fazer uma cunha. Então o preço veio, começou a cair aqui, ó. Você pode perceber que ele já começou a realizar um afunilamento. Eu não lembro se eu desenhei essa daqui também, mas enfim, ele foi e começou a trabalhar. Então aqui você poderia talvez, se você tentasse vender aqui, cair às vezes um movimento falso, ele renovou mais uma vez, e aí a partir daqui que ele faz esse movimento, aí tá legal de você realizar uma operação vendedora, tá? Na rejeição desse movimento, aí você posiciona esse stop loss acima desse topo, certo? E aí você fica com risco ali próximo a 100 pontos, tá? Que é como eu gosto de trabalhar na média das minhas movimentações. Isso daqui é o tempo gráfico de 5 minutos, no 1 minuto, 2 minutos você consegue ver de forma muito mais clara, tá? Aqui você consegue ver de uma forma muito mais clara e também consegue a confirmação de uma forma mais clara lá, ó, tá vendo? Por isso que ali nos 5 minutos estava estranho. E aí o que acontece? O mercado vai e confirma e despeja no movimento de queda. E aí, com isso, esse conhecimento, essa técnica, que inclusive foi um mapeamento que eu fiz desde o domingo, foi exatamente o que o mercado realizou. Uma redistribuição de Wyckoff, né? No caso, eu tinha pontuado somente a região de oferta. Se abrisse em gap de alta, viria direto para ela para depois cair. Como ele fez essa acumulação, eu ainda cravei ele trabalhar essa estrutura de correção, pós inversão de fluxo em uma zona de demanda e fundos capturados. Muito bom também para trabalhar o movimento de alta. E depois que trabalhou o movimento de alta, ainda teve essa configuração de queda. Então, algo muito interessante. Vamos adiantar mais aqui, porque eu quero mostrar para vocês outras configurações do preço que ele foi ocorrendo posteriormente, porque quando eu mostrei essa análise aqui
no domingo, eu mostrei pra vocês também alguns detalhes em relação à estrutura. Então, tipo, a gente teve a cunha, né? A cunha feita aqui, ó. Eu acho que no 15 minutos já dá pra visualizar, olha só. Então, pera aí. Essa cunha já tava traçada. Esses fundos aqui, ó, recentes, já estavam traçados. Então, o que o preço fez? Ele veio, confirmou aquela movimentação. Olha só como ele veio na faixa de volume exatamente, ó. Cravada naquela faixa de volume. Foi exatamente onde ele fez a máxima. O mercado é lindo. Aí o que você fala, ah, mas é SMC, análise institucional. Não, isso aqui não tem na análise institucional, sacou? Então, o meu método é a junção de várias pequenas técnicas, validações, filtros que aumenta a eficiência ali, a minha compreensão de leitura que eu fui juntando ao longo do tempo. Aí aqui a gente trabalhou um movimento de queda, despejou, abriu um gap de baixo, mas ó, renovou buscando onde? Essa linha de suporte, porque ele tava afunilando, ele tava montando uma estrutura de cunha. E cunha a favor do movimento que o antecede é um movimento de quê? Estrutura de reversão, é um padrão de reversão. Então ele tende a reverter. Aí ele confirmou. Quando ele confirmou, aí beleza, veio o interesse da alta, na micro você pode alinhar características também, mas particularmente a partir daqui, que foi terça-feira, né? A partir daqui da terça-feira, o mercado ficou mais zoado porque as movimentações ficaram muito retas. Teve uma configuração aqui que chegou a ocorrer. Deixa eu ver se foi mais pra frente. Essa aqui, creio que seja essa. Vamos ver. O preço veio, aí aqui a gente tinha uma zona de demanda. Se ele perder essa máxima aqui, tem compra, stop loss abaixo do fundo. Vamos ver se aciona. Não, perdeu máxima. Aí quando ele chegou mais embaixo, teve essa máxima aqui que perdeu, stop loss aqui. Vamos ver se ele desenvolve. Brigou. Aqui no momento como ele brigou, já defendeu duas vezes e voltou. Ponto de entrada 0 a 0. Porque caso ele monte aqui uma estrutura de correção, uma estrutura fraca, já que ele não explodiu já direto, isso aqui seja uma estrutura de cunha, padrão de continuidade e inverter o fluxo aqui. Se ele voltar, ele pode ter um interesse forte de renovar esses fundos. A gente prefere, é muito mais interessante você sair aqui no 0 a 0 sem risco do que você sair no stop loss. Vamos ver como ele desenvolve. Rompeu, maravilha. Essa configuração deu boa, ele deu uma grande lucratividade na alta, desenvolveu mais 500 pontos aqui e chegou a estender muito mais. Ótimo. O mercado é assim, é você alinhando os pontos, né? Então você vai alinhando os movimentos majoritários, os movimentos micros. Obviamente você não vai estar sempre 100% alinhado, senão, cara, não existe acertar sempre no mercado, mas o importante é você sempre ter compreensão e domínio do que está acontecendo, do que você está fazendo. E quando você tem um método validado, você realmente tem domínio da técnica, isso se torna muito mais fácil, tá? E então é o que eu venho a trazer com vocês sempre diariamente, fechou? Vem me acompanhando, tá curtindo os conteúdos, isso te agrega? Dá a sua curtida para eu saber, entendeu? A sua curtida é muito importante para eu ter esse retorno. Será que esse tipo de conteúdo você gostou? Se esse conteúdo te agregou, é muito importante. Deixa seu comentário também, porque a curtida eu consigo ter uma noção com base no número, mas o comentário, às vezes é um comentário, eu já consigo ter uma compreensão, cara. Esse vídeo realmente agregou, porque o meu objetivo é agregar para você, não agregar para um monte de gente, é agregar para você. Se eu tive o objetivo, se eu conseguir através desse vídeo te agregar, fazer você ter melhores resultados, melhor visão de mercado, se fiz você trocar às vezes o tempo que você viria um vídeo que não te agregaria em nada, iria ver um vídeo que não te agregaria em nada, um vídeo de entretenimento e tal, mas tá assistindo o meu conteúdo e tá gostando, tá uma forma de entretenimento e ao mesmo tempo você tá estudando, tá te ajudando, cara, já, pô, meta cumprida, sacou? Então vamos pra cima, é muito importante esse feedback e vamos continuando, fechou? Que aí eu vou sabendo os conteúdos que eu vou trazendo pra vocês cada vez mais e com isso a gente vai crescendo. Tamo no começo do canal, tamo no começo, você tá fazendo parte desde o começo, vamos ser grande um dia, vamos buscar. Então vamos pra cima. O ativo veio aqui, trabalhou em estrutura de correção, seguiu continuidade da alta, tá? Beleza, eu quero mostrar pra vocês agora com base nisso daqui. Isso aqui é com base em quarta-feira. Quarta-feira o mercado explodiu pra alta, tá? Explodiu pra alta numa movimentação. Tivemos aqui uma estrutura ainda de correçãozinha que ele veio na Broker Block. Eu tava esperando ainda um ponto um pouquinho mais embaixo nessa favela, não vou negar, início do imbalance ali, mas acabou não buscando, faz parte, e explodiu na alta. Quando foi na quinta-feira, pregão de ontem, aí bum, abriu um gap de baixo. Aí eu já esperava, cara, tá muito desbalanceado e tal, mas não vai buscar lá embaixo, entendeu? Ele pode ter um ponto de parada mais próximo. Com isso, obviamente a gente não vai comprar nesse ponto, porque é um ponto longe, né? Aquilo que eu falei com vocês. Lembrado que comeu pela manhã aqui, no início do pregão é uma coisa, agora, pô, o que comi ontem? Deixa eu pensar, quando pensou e já rompeu, tá, sacou? Então, tipo,
tem uma visão mais rápida e tal, e entender essa questão, apesar da analogia que eu faço, é totalmente o que acontece no mercado. E aí ele veio trabalhando esse movimento corretivo aqui, né? Esse movimento que ele vinha na queda. Apesar de ele vir trabalhando em movimentos com uma relacionada demora, eu não considero que isso aqui tenha sido uma pernada corretiva e de fato uma impulsão. Então, até o movimento mais pra frente, eu já vou comentar com vocês, eu vejo uma possibilidade não de renovar esse topo, e sim a gente trabalhar em queda. Até por isso a gente teve outros gatilhos no pregão de hoje, eu vou mostrar aqui pra você. Mas olha só, se você for visualizar, ele vem trabalhando no movimento de queda. O que eu alinhei aqui? Uma faixa de grande volume que a gente tinha bem nessa faixa, ó. Tracei uma faixa de volume de toda essa região, posso traçar ela até mais, ó. Traçar pra cá, traçar pra lá. Olha onde é a faixa de maior volume. Aqui, cara. Aqui é a faixa de maior volume, tá vendo? Então, se baseando aqui a faixa de maior volume, eu consigo entender pontos de parada, porque a faixa de grande volume, de fato, tudo que é relacionado a volume, VWAP e tudo mais, é uma região muito relevante, sabe? É uma região que tem liquidez, que tem volume, que tem histórico, é algo que está além somente da movimentação do preço. O Wyckoff mesmo dizia em sua das teorias, se você só olha preço, você somente tem 50% da informação de fato. Os outros 50% está no volume. Então, tipo, não tem como você falar, a vela tá grande, então teve muito volume. Não necessariamente, tá? Já trouxe alguns vídeos falando sobre isso para vocês também e provei na prática. E aqui, galera, a gente veio trabalhando no movimento de queda. O que aconteceu? Se eu não me engano, isso aqui foi na própria finalização de quinta. Finalização de quinta. Buscando faixa de grande volume. Buscou a POC, pum, cravou. E aí ele veio trabalhar a movimentação de alta. Aí o que a gente teve já para hoje? Aí hoje já abriu, quinta fechando, quinta fechou assim, sexta, abriu, hoje, né? Sexta-feira, dia 17, abriu, só que, olha só, ele tinha invertido o fluxo na própria quinta. Então o que eu fiz? Eu já marquei zonas de demanda, o que eu fiz? Puxei faixa de grande volume, tá? Puxei faixa de grande volume, eu puxei ela mais detalhada aqui porque eu não queria a região lá de baixo, a região de lá de baixo não iria me agregar. Eu puxei tirando essa região lá de baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa análise aqui também mandei antecipado. Foi uma das minhas primeiras análises do dia de hoje. Eu vou deixar aqui na tela passando para vocês também para conferir um antes, tá? Mas basicamente eu tirei essa parte aqui, ó. E aí aqui, cadê a POC? Beleza. E aí eu vi que aqui a gente tinha uma faixa de concentração de volume. Tá vendo esse cluster aqui? Eu tracei ele com o início dele, então eu vi que estava bem alinhada a order block. A POC em si, ela poderia estar um pouquinho abaixo, mas eu vi que nessa faixa de região, qual que fazia mais sentido da POC, junto com o início da faixa de grande volume, era essa área daqui, tá? Era essa área daqui. Então foi quando eu tracei ela, acho que num minuto a gente uma order block, ó, tá vendo? Última vela aqui, foi quando eu tracei ela, e aí o preço de fato, eu entendi que aqui a gente tinha uma zona de demanda que ficava no 121.880, que foi quando eu compartilhei isso aí, essa análise que vocês estão vendo, exatamente nessa taxa, vocês podem ver sem nenhuma alteração, que era um movimento de reteste para o preço trabalhar uma movimentação de alta. Mas obviamente até ele chegar lá a gente pode ter outras características, então a primeira coisa que eu fui observando aqui é que a gente poderia ocorrer um flip institucional. Para você que não sabe o que é um flip, né? Um flip já andou de skate alguma vez? Ou então sabe inglês e tal, o flip é uma virada, né? Então uma virada institucional. Qual que é a virada institucional? É um choque, né? Uma inversão de fluxo que ele faz. Então quando ele simplesmente renovou esse topo, eu já fiquei de olho o quê? Nesse fundo aqui. Nesse fundo para ser realizado o choque. Caso ele realizasse essa inversão de fluxo, né? Obviamente, como ele estava em um movimento impulsivo, você não vai ficar tentando vender movimento impulsivo, comprar movimento impulsivo. É difícil de acertar. Espera um movimento para você vender sempre no final da correção. Então, quando ele trabalha esse movimento aqui, a gente espera uma movimentação buscando a região de oferta para realizar uma venda aqui. E aí foi quando eu compartilhei, ó, essa configuração e essa análise aí que você está vendo. Ele veio, fez exatamente isso, inverteu o fluxo e 122.545. Acho que foi essa taxa mesmo que eu mandei. Você pode conferir a análise aqui antes também. O ativo veio e cravou milimétrico. Cravou milimétrico. Você pode observar, eu quero que você veja os detalhes, você pode observar que ele cravou milimétrico, né? Primeiro, mas isso aqui foi uma liquidez micro, isso aqui é uma indução, tá? Por quê? Porque ele veio reto e sempre quando ele vai reto, ele tem uma chance muito grande de manipulação, de liquidez. Eu já comentei isso com vocês já, inclusive tem um Reels meu falando sobre isso,
e mostrando na prática, na verdade, uma operação que a gente fez na sala exatamente com isso. Eu falei, ó, galera, movimento reto, tal, isso aqui é uma indução, espera manipular e pega na absorção da segunda. E aí, quando pega, de fato, ele toma direção. E aí, o preço veio e cravou e derreteu simplesmente 760 pontos até onde? Até uma faixa de grande demanda. Qual é essa faixa? Aquela que foi a primeira análise do dia, no 121.880. E se você for observar, ele vem, trabalha exatamente nela e já puxa nesse movimento de alta. Se você for observar aqui na micro, né, ele chegou ainda primeiro, antes de acelerar na alta, varrer essa liquidezinha, ó, micro, varreu essa liquidez para depois tomar direção, um movimento de estrutura corretiva, tá vendo? E aí ele seguiu na alta. Se ele está seguindo na alta, né, o fluxo dele de alta, aí ele simplesmente foca no quê? Foca em configurações de reteste, configurações para continuidade, né? Então ele renovou seus topos. Se a gente for visualizar que ele já tinha desenvolvido mais de 1.400 pontos na alta. Você tem noção disso daqui? Isso é para mostrar como prova viva para você que às vezes está desesperado, que às vezes está inconsistente ainda no mercado, para você ter um pingo de esperança, para você entender que o mercado ele pode ser muito mais lucrativo do que você pensa. Às vezes ainda só não chegou seu momento. Ainda não chegou. Mas quando você observa isso na prática, no dia a dia, você observa que há as oportunidades. E se você estiver capacitado cada vez melhor, cada vez estudando mais como você está aqui agora, não sei em qual minuto está esse vídeo, mas esse aqui vai ser um vídeo longo. Vai ser um vídeo longo. Mas você está aqui dedicado, estudando, talvez no final de semana. Poderia estar fazendo várias mil e outras coisas. Cada um sabe da sua realidade. Mas você está estudando, está dedicado. Então, só ainda não chegou o seu momento, mas vai chegar. E quando você observa isso, você vê que não é só sobre acertar ou errar. É sobre acertar e ganhar muito, sabe? É sobre a lucratividade, é sobre a matemática que isso pode proporcionar. O mercado ele é lindo de fato e quando a gente observa isso, a gente vê uma gama de oportunidades, uma gama de realmente algo que pode potencializar tudo que a gente imagina, né? Mais do que a gente imagina às vezes, porque a gente, apesar de projetar nossos alvos, a gente nunca sabe até quando ele pode estender. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma operação que eu fiz em 2021 e essa operação ela me rendeu 33 mil de lucro no dia. E essa foi uma operação que eu esperava que fosse ser um swing trade, ou seja, dentro de 2 a 3 dias para bater meu alvo. Eu fui esticando, eu fui conduzindo essa operação, eu tinha arriscado 2 mil nessa operação e ela tinha batido meu alvo com 7 mil. Só que eu trabalho algumas características dentro do meu operacional que eu não realizo em meu alvo botando um teto, um take. Eu tenho meus pontos de condução, dependendo de cada configuração, dependendo de cada operação. Tenho minhas formas de projeção. E aí, o mercado, eu fiz isso e ele estendeu. Ele foi rompendo meus alvos, rompendo. E aí, essa operação, ela se estendeu a 33 mil de lucro. Eu tenho tanto o resultado dela, com total, né? Porque essa operação eu não montei com alavancagem. Na época, ali em 2021, eu não fazia operações com alavancagem porque ainda não tinha muito conhecimento sobre o mercado de futuros de cripto. Então, eu montava e ela tinha um stop ali de 10%. Eu montei entrando com 20 mil. E aí, essa operação, ela foi e se estendeu 150% no dia. Você pode ver aí até com o resultado, tá? Eu acho fiquei com 50 e poucos mil ali, né? Dos 20 mais o lucro. E aí eu realizei essa operação e botei esse lucro no bolso e foi uma das minhas maiores operações em um único dia. Já fiz operações maiores, mas esse aí foi um dia bacana porque foi reto, como você pode ver no gráfico, sacou? Tipo, foi uma movimentação bem legal. Então a gente, quando tá operando, quando tá treinando assim no mercado, a gente pode ser surpreso por um dia ou outro como oportunidades como essa. E não acho que é algo, tipo, anormal. Aconteceu em dezembro, quando a gente pegou uma operação de 3.500 pontos, cravado milimétrico a mínima. Você consegue achar pra mim, editor? Tem um vídeo aí no Destrinchando Operações que eu acho que fez 8 mil de lucro nessa operação. Tem aí no canal, se você conseguir botar aí pra mim essa análise, cara, 3.500 pontos reto, conduzindo. A maioria da sala não saiu com menos de 1.000 pontos. Então, assim, o mercado ele não é fácil, mas ele, para quem tá se dedicando, para quem tá buscando, para quem tá estudando, se preparando, ele pode ser muito recompensador e vai ser com você que está se dedicado. Você confia nisso? Deixa a sua curtida e o seu comentário aqui embaixo se você está fechado comigo e vamos para cima.
Se liga, galera. Voltando aqui para a parte gráfica, a gente continua visualizando aqui e aí o ativo começou a fazer no pregão de hoje um movimento, né, após uma grande alta, né? A gente espera por outras configurações, não tem o que se fazer. A maioria fica querendo tentar achar o topo, vender para buscar um movimento corretivo. É a maneira mais fácil de você perder dinheiro. Você quer? Se você quiser, eu te ensino aqui as maneiras mais fáceis de você perder dinheiro. Se não, vamos aqui. Ó, o ativo começou a formar um possível afunilamento, ele foi fazendo ali sua cunha e a gente já sabe que cunha é padrão de reversão, quando a favor da impulsão. Comentei com vocês isso anteriormente. Então, após isso, o que a gente observa? O ativo vem a confirmar. Então, o ativo vem a confirmar a cunha e o movimento reto, ou seja, íngreme. Característica impulsiva. Espera somente um movimento então de correção para confirmar essa estrutura. Aí a gente tinha um order block demarcado aqui no tempo gráfico de 2 minutos, tá? Então essa última vela aqui, ó, demarcada dos 2 minutos, que poderia até mesmo ser refinada no 1 minuto nessa região aqui, mas em 2 minutos ali tranquilo, na taxa de 123,495. E aí, o que o ativo faz? Ele desenvolve, ele melhora, ele cria liquidez nessa área aqui, ele cria um inducement, uma liquidez interna. Isso aqui deixa a sua operação com muito maior eficiência. E até por isso o ABC corretivo, as bandeiras são muito boas, tá? Então ele vem, faz aqui um movimento de A, joga B, se ele fizer C aqui, aqui é vendinha para trabalhar um movimento de queda. O volume, se você for observar, o volume ele vem trabalhando o quê? Decrescente, rapaziada, o volume decrescente, cara. E aí, a gente pode observar que posteriormente o que o ativo faz? Cheirinho de cravada. E aí, olha só, olha só, olha só, olha só. Não é sobre só acerto e erro. É sobre, às vezes, um desenvolvimento de 580 pontos com risco de 60. Um desenvolvimento, uma lucratividade surreal. O mercado ele permite isso. O mercado ele é maravilhoso. Aqui, se você for ver depois, a mesma coisa, ó, a mesma estrutura, ó, captura de liquidez interna formando uma bandeira para você não achar que é sorte, não achar que é coincidência. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu quero de fato saber o seu feedback, o que você achou desse formato. Falei um pouco mais solto, falei um pouco menos roteirizado, mas eu quero saber, gostou desse fechamento semanal? Isso aqui foi um dos primeiros quadros de fechamento semanal, basicamente, né? A semana ali ela não começou com tantas oportunidades, mas ela gerou ótimas movimentações durante essa semana. O importante é a gente identificar que há oportunidades pontuais que são muito boas, com alta probabilidade, lucratividade, precisão técnica, e somente se a gente tiver paciência e domínio sobre o método que a gente possui realmente, fato objetivo, validado, a gente consegue ter paciência para esperar essas oportunidades. Curtiu esse conteúdo? Te agregou? Eu quero que você deixe a sua curtida aqui, o seu comentário do que você achou desse conteúdo. Se você quer que eu traga mais desses estilos, eu não quero fazer conteúdo, galera, roteirizado. Eu comprei um teleprompter. Minha equipe falou, pô, vamos fazer uma parada. Comprei teleprompter e tal. Você gosta desses conteúdos que eu faço um pouco mais soltos? Um pouco mais eu? Você quer saber mais da minha vivência, mais do lado de cá, como que eu penso, como que eu reajo, como que eu me preparo para o mercado, como que eu estudo, o que eu estudo, quais são as técnicas que eu aplico? Então, deixa a sua curtida, comenta aqui embaixo e se você quiser engajar, eu trago mais conteúdos para vocês. Fechou? Um grande abraço, espero vocês nos próximos vídeos e me acompanhe nas redes para muito mais. Primeiro link da descrição para você se cadastrar no evento Decifrando o Jogo.